Fala moçada, tranquilo? Tudo na paz? Estou aqui para mais um vídeo que vai dar continuidade nas nossas últimas aulas. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o tema capital financeiro e a fluidez do dinheiro e da informação. Bom, nós vimos nas últimas aulas sobre o processo da globalização. E hoje a gente vai trabalhar sobre o avanço do capitalismo e sobre os estágios do capitalismo. Para isso, vamos refletir sobre as características desse sistema. No capitalismo, vigora as leis de oferta e de procura. Vigora a ideia de economia de mercado, ou seja, tudo é baseado no comércio, tudo é feito para o comércio. Tem como objetivo principal o lucro, a propriedade privada e o mercado. Possui uma estratificação social muito forte. É dividida sempre entre burguesia e proletariado, ou seja, aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que são obrigados a vender a sua força de trabalho para poder sobreviver, entre pobres e ricos e assim por diante. Vamos entender as diferentes fases do capitalismo. É importante a gente observar que o mundo vem sempre se transformando. Sempre que houve as relações entre as pessoas, entre os indivíduos, também houve uma relação de troca, uma relação que eu coloquei aqui no texto de retroalimentação. O que é isso, pessoal? Uma forma de você desenvolver o sistema capitalista. No primeiro momento era por troca, que foi o capitalismo mercantil. Depois passou a ser uma produção em série e por fim surgiram as instituições financeiras. Então vamos analisar um pouco cada uma dessas partes. Vamos começar com o capitalismo mercantil. Bom, o capitalismo mercantil surgiu entre os séculos XV e XVIII, período conhecido como mercantilismo ou período das grandes navegações. O Estado era visto como um interventor necessário. O Estado era o grande mediador na pessoa dos reis, dos imperadores. A riqueza ficava nas mãos da nobreza e com o tempo, à medida que foi evoluindo, passou também a ficar nas mãos da burguesia. Foi muito forte durante esse período a exploração das colônias, da América, principalmente da América Latina, da África e da Ásia, que é de onde provinham a matéria-prima e, por consequência, a riqueza dos reis, dos estados, das metrópoles, que acumulou muito essa riqueza. A organização da produção era artesanal e lenta. Não havia ainda a ideia de produção em série como no período industrial. O acúmulo de riquezas era sempre por meio de estocagem, tanto de ouro quanto de pedras preciosas. Isso era conhecido como metalismo. Foi bem entre o período de transição entre o sistema feudal e o sistema industrial, onde você tinha um grupo de pessoas que trabalhavam nas terras e passava parte da produção para um senhor. E, consequentemente, esse senhor, passou, o senhor feudal, a requerer os impostos em dinheiro, fazendo essa transição, porque as pessoas que dependiam da terra tinham que ir para as cidades, para os burgos, vender essa produção para poder pagar os impostos ao senhor feudal. Agora vamos observar um pouquinho como se caracterizou o capitalismo industrial. Começou no século XVIII e foi até o final do século XIX, período da Revolução Industrial, onde prevaleceu o uso de maquinários, a produção em série. O Estado, dentro desse contexto, era visto como um obstáculo. Tem a ideia do liberalismo econômico. Surge a ideia do avanço do mercado, da obtenção do lucro, e o Estado, ele era visto como alguém que atrapalhava. A sociedade era estratificada, ou seja, dividida entre aqueles que tinham os meios de produção, a burguesia, e aqueles que vendiam sua força de trabalho. A ideia da macrocefalia urbana passa a ser real. Devido ao êxodo rural, começam a surgir os problemas urbanos. A busca por mercado consumidor, a expansão de territórios. E quando a gente fala em mercado consumidor, falamos também pela busca de matéria-prima. Surge aí a Conferência de Berlim, que foi a partilha da África e boa parte da Ásia. Dentro desse contexto do novo, do neocolonialismo, essa nova versão de colonização do século XIX, a exploração de novas terras e também a exploração de novos povos. São intensificados os problemas urbanos e sociais.
as cidades não estavam preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas. Então, a propagação de doenças, formação de favelas e cortiços, prostituição tanto adulta quanto infantil, fome, aumento da violência, o trabalho feminino e infantil passa a ser uma constante, já que as mulheres e as crianças recebiam muito menos que os homens. Carga horária de trabalho muito abusiva, 12, 14, 16 horas por dia, não tinha os direitos trabalhistas como a gente conhece hoje, e vários outros problemas sociais da época. A formação de conglomerados, a intensificação da produção, o enriquecimento de uma classe, que no caso é a burguesia, baseado também na exploração dos trabalhadores. Entra aí a ideia de mais-valia, surge a ideia de pensadores, como Karl Marx, Friedrich Engels e assim por diante. Vamos falar um pouquinho do capitalismo financeiro. Com a aceleração da produção surge a acumulação desmedida do lucro, ou seja, a mais-valia, o lucro exagerado por parte da burguesia. Eles tinham que colocar esse dinheiro em algum lugar. Então, surge a necessidade das instituições financeiras, os bancos, bolsas de valores e assim por diante. Bom, com essas instituições financeiras, novas operações passam a surgir já no final do século XIX, como empréstimos, e esses empréstimos movidos a juros, os financiamentos de casas, de carros, de terra. O capitalismo passa a se fortalecer cada vez mais, o sistema financeiro passa a se fortalecer cada vez mais, e com isso surgem os monopólios, surgem os oligopólios. A economia passa a ser de mercado, o capital e o poder econômico das grandes empresas, como a que vocês estão vendo na imagem, ficam cada vez maior. As empresas passam a ter uma influência muito grande a nível mundial. Isso faz com que o Estado diminua cada vez mais a sua intervenção na economia para poder estimular o mercado. Como resultado, a economia passa a ser global. Surge o processo de globalização como que nós conhecemos. Aqui tem um pequeno texto que explica esse processo da economia de mercado. Os fluxos informacionais, os meios de comunicação facilitados pela globalização permite internacionalizar a financiarização, o que permite investir capitais em empresas espalhadas por todo o mundo, criando uma movimentação intensa e também difusa do capital, aumentando o fluxo de mercadorias e de pessoas. Bom, mas o capitalismo ele também tem problemas, e dentre esses problemas surgem as crises econômicas que são cíclicas em qualquer país pelo mundo, não é só no Brasil, tá, pessoal? Essas crises, elas surgem por várias situações, mas o fator humano é a principal dela. São várias as crises. Aqui eu estou citando uma das mais comuns, que são as bolhas especulativas. Entre as crises que aconteceram no mundo e que tiveram impacto maior, eu vou citar aqui a queda da Bolsa de Valores de Nova York, chamado de a Grande Depressão, que ocorreu em 1929. Em síntese, nós vimos aí com um processo muito grande de produção, através do Taylorismo e depois do Fordismo. O mundo estava bastante abalado pela Primeira Guerra Mundial, diminuindo o consumo dos produtos industriais. As indústrias não pararam de produzir, mas o mercado consumidor, que estava bastante debilitado, foi diminuindo. Isso fez com que os investimentos nas instituições financeiras, nos bancos e, como consequência, na Bolsa de Valores, foram diminuindo até o ponto dela quebrar. Outra crise foi a crise imobiliária de 2008. Eu vou fazer um breve resumo. Os Estados Unidos vinha passando por uma situação econômica privilegiada no final da década de 1990, no começo dos anos 2000, o que estimulou o financiamento de casa própria, de imóveis. Mas com atentados de 11 de setembro, com as guerras do Afeganistão e do Iraque, o governo passou a investir muito no setor militar, aumentando os juros para poder continuar investindo na parte militar e diminuindo os investimentos nos bancos.
Isso, né, com o efeito cascata, evoluiu para que um banco quebrasse, o banco Lehman Brothers, né, um dos maiores bancos do mundo, o quarto maior banco da Inglaterra, e que estava nos Estados Unidos, gerando uma crise astronômica, que depois evoluiu. Essa crise teve seu ápice em setembro de 2008, mas evoluiu aí para a União Europeia, gerando a crise da União Europeia, para o Japão, chegou até o Brasil e assim por diante. Coloquei 2 textos de suporte para a gente poder entender. As crises, elas são definidas por períodos em que há uma abrupta perda do valor dos ativos financeiros ou de instituições, com a desvalorização das moedas, endividamento, seguido por queda das atividades de mercado, desemprego e recuo de investimentos. Como o mercado financeiro é constituído por uma rede global, em geral, a economia mundial apresenta uma grande interdependência. Como resultado dessa integração, as crises geram um efeito cascata, afetando muitas economias pelo mundo. Bom, pessoal, esse foi os módulos 7 e 8. Foi uma revisão de que nós já vimos, do que nós já vimos em sala de aula. Assistam o vídeo, façam um resuminho, façam uma síntese com os principais tópicos para vocês memorizarem bem, tá? E assim, na próxima semana eu coloco também o módulo 9 e na outra semana os módulos 10 e 11. Fiquem com Deus e até a próxima.